Nós louvamos a Deus neste momento glorioso de podermos estar em Sua presença. Hoje acontece mais um batismo em água, onde nossos irmãos estarão assim sendo hábito, tornando público a sua fé, as suas convicções, o seu aceitar a Cristo, a sua renúncia e o viver inteiramente para o Senhor. Queridos, lemos nesta manhã a palavra de Deus, onde ela nos revela um fato, uma experiência na vida do evangelista Filipe, que estava em Samaria, onde estava acontecendo um grande avivamento, batismo com o Espírito Santo, conversões de muitas almas. E Filipe escutou a voz do Senhor ordenando que ele saísse de onde estava e descesse para a estrada entre Jerusalém e Gaza, lugar deserto. E Filipe obedecendo, porque aqueles que estão cheios do Espírito Santo, que Jesus batiza ele com o Espírito Santo, não é simplesmente para ele ficar dentro do templo falando em mistério, mas é para ele sair em busca daqueles que estão perdidos. Por isso o Senhor lhe dá um revestimento de poder. Filipe foi obedecendo a voz de Deus e foi àquele local e ali esteve. Quando Filipe está naquele caminho, parece algo, irmãos, às vezes a gente não entende. Deus manda às vezes a gente para lugares e a gente fica sem entender determinadas, ocasiões que acontecem na nossa vida. Isso foi uma experiência para Filipe. O Senhor precisava de salvar aquele homem, o Senhor precisava daquele homem para que na parte da África pudesse levar também o seu evangelho, a sua palavra. Uma perseguição que estava sendo ferrenha por parte de Saulo de Tarso, que estava perseguindo a igreja. Filipe vai para este lugar deserto, obedecendo uma ordem do Senhor. Ficou ali, sem questionar, e ele sabia que algo ia acontecer. E ele ficando ali naquele caminho, de repente aparece aquele carro. E quando Filipe viu aquele carro, o Senhor disse a ele: vai para perto, te achega ao carro. E Filipe chegou. Este homem, ele com certeza, esse eunuco, ele era um homem que tinha admiração pelas coisas de Deus. Veja que ele tinha ido a Jerusalém para adoração. Então ele tinha uma certa desenvoltura a observar as leis do Senhor. E quando ele voltava, ele gostava de ler a palavra, porque ele vinha lendo o profeta Isaías. E ele não vinha lendo para ele só. Veja que a Bíblia diz que quando Filipe aproximou-se, ele escutou, que ele lia o profeta Isaías. Ele ouviu. Com certeza o eunuco estava lendo.
como ovelha muda, foi levada ao matadouro perante os seus tosqueadores. Então Filipe escutou. Aquele eunuco estava lendo de maneira audível, escutava. E quando Filipe escuta que ele está lendo o profeta, o livro do profeta Isaías, ele se aproxima e faz uma pergunta: entendes tu o que lês? Aquele eunuco, na mesma hora, respondeu que não entendia, se alguém não ensinasse. Precisava de alguém para ensinar a ele o que ele estava lendo. Queridos, somos crentes, somos salvos por Jesus, conhecemos a sua palavra e há muitos precisando que a gente ensine o que a gente aprendeu. Filipe, na hora que escuta aquele eunuco dizendo que não tinha ninguém que o ensinasse, ele rogou que Filipe entrasse no carro. E quando Filipe entrou, o lugar da escritura que ele estava lendo, Filipe aproveitou aquele local, aproveitou o que ele lia. E diz aqui o texto que naquele momento Filipe começou nesta escritura e lhe anunciou a Jesus. Se Filipe anunciou a Jesus, irmãos, começando daquela escritura, Filipe fez uma retrospectiva e foi até a queda do homem, falando para aquele eunuco como Deus havia feito todas as coisas e o homem havia pecado, e Deus tinha feito a promessa de que a mulher ia dar à luz um filho, e este filho ia salvar o homem, e este filho ia esmagar a cabeça da serpente. E Filipe continua dizendo que Deus escolhe uma nação para isso. Filipe com certeza fala da chamada de Abraão. Filipe fala de como Deus designou, como Deus levantou a nação de Israel, a tribo de Judá que Deus escolhera. E Filipe continua falando sobre isso e vai até o nascimento de Jesus. Com certeza Filipe decorre falando sobre Maria, como aconteceu, como Jesus nascera, aleluia, como ele cresceu, aleluia. Filipe fala tudo sobre Jesus, porque ele começou a falar de Jesus até chegar no Calvário, até chegar no ponto onde Isaías estava falando, porque Isaías estava falando da subida de Jesus ao Calvário, como ovelha muda sendo levado ao matador perante os seus tosqueadores, mas de boca fechada. Ele foi levado até o Gólgota, e lá ele foi morto, crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para sempre. Este é o Jesus de que fala o profeta Isaías. Filipe estava dizendo àquele eunuco que aquela parte da escritura de onde ele estava lendo narrava a história de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós, o Cordeiro de Deus que foi levado em um alto preço, pagando assim um preço por nós. E quando Filipe começou a falar sobre isto, aquele eunuco na mesma hora, ele consegue, aleluia, a obter o conhecimento, aleluia. E diz que naquele momento aquele eunuco converte-se a
Cristo, porque quando Filipe começou a anunciar acerca de Jesus, irmãos, falar de Jesus, pregar acerca de Cristo, ei, quem prega é eu e você, quem salva é Jesus, quem convence é o Espírito Santo, quem faz esta obra, mas a obrigação minha e sua é pregar, é falar. Queridos, aleluia. E a Bíblia nos diz que aquele eunuco aceitou a Jesus, ele creu em Jesus, ele creu na pregação que Filipe trouxe acerca de Cristo. Filipe falou tudo sobre Jesus. Às vezes eu fico imaginando, aleluia, pessoas que, aleluia, passam a ouvir, aceitam a Jesus, mas não quer se batizar. Às vezes eu fico pensando, essa pessoa ainda não entendeu o que ela fez, ela não entendeu ainda a mensagem de Jesus, porque todo aquele que entende a mensagem de Cristo, todo aquele que entende o que Jesus fez por ele na cruz do Calvário, todo aquele que renuncia ao mundo, que deixa o pecado, que não quer mais saber, sabe que Jesus é o caminho verdadeiro que leva ao céu, aleluia, logo nasce no seu coração o desejo de tornar-se membro, de descer as águas, de tornar público o que ele fez. Quando eu vejo um crente com vergonha de dizer que é crente, eu fico imaginando que ele ainda não aceitou a Jesus. Porque quem aceita Jesus não tem vergonha de dizer que é crente. Ele pode estar na escola, ele pode estar na rua, ele pode estar dentro do ônibus, ele pode estar onde for, aleluia, ele levanta a bandeira do cristianismo e diz: eu sou crente, eu aceitei a Jesus, eu não quero mais o pecado, eu não quero mais o mundo, eu torno público, aleluia, que acreditei na morte do Calvário, acreditei na morte de Jesus e na sua ressurreição, e me arrependi, me converti, e hoje eu caminho para o céu. Aquele eunuco entendeu, se converteu, e veja que não foi Filipe que ofereceu a ele o batismo, não foi Filipe que disse a ele: já que tu cresce, está no tempo de se batizar. Com certeza Filipe falou sobre o batismo, com certeza Filipe ensinou, com certeza Filipe disse a ele assim: olha, e Jesus após ressuscitar esteve conosco, andou conosco 40 dias, depois de 40 dias ele voltou ao céu, mas antes dele voltar ele disse assim: ide por todo o mundo, todas as nações, ensinando-a, que renunciando o pecado, o erro, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles que se converterem. Para poder pedir o batismo ele tinha que saber. E quando ele chega perto de alguma água, que não era um rio, com certeza que era uma época de inverno, e quando tem o inverno, aonde tem aquelas pedras, vai, irmão, enche tudo. Aqui no sertão mesmo, quando tem muita chuva, você passa por lugares que quebraram pedras e que ficou aquele buraco, fica cheio de água, fica até feito uma piscina. Eles viram alguma água desta natureza, e quando o eunuco viu, disse assim: Filipe, eis aí água, o que me impede de me batizar? Veja que é o eunuco que toma a iniciativa, é ele. Versículo de número 36. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse ao eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe disse: olha, nada impede, desde que tu creia de todo o coração. Crer de todo o coração.
E ele diz assim: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veja que ele entendeu a mensagem, veja que ele entendeu o que ia fazer, veja que ele entendeu o que era que estava fazendo. Ele entendeu a mensagem sobre Jesus. Ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Se não tem nada que me impede, parou o carro e ambos entraram na água. Os dois. Entrou Filipe e o eunuco. Logo, esses batismos que tem por irmãos, jogar uma aguinha na cabeça, está fora. Está fora. A Bíblia desmancha, porque entrou ambos na água. E esse negócio de batizar criança, como a criança pode crer? Batismo é para quem crê, batismo é para quem sabe o que está fazendo, batismo é para aquele que se converte e conhece que Jesus é o Senhor da sua vida, e foi Ele que deu a vida lá no Calvário para lhe salvar. Aleluia! Saber que é salvo, saber que os seus pecados foram perdoados, saber que o seu nome está escrito lá no livro da vida, aleluia. E você está tornando público, dizendo assim: a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu não quero mais o mundo e vou me batizar como símbolo, porque só se sepulta quem está morto. Você não vê ninguém no enterro de um vivo. Já viu enterro de vivo? Não está vivo, bota ele dentro do caixão e vamos enterrar ele. Não. Só se enterra quem está morto. E o batismo é um tipo de sepultamento. Você morreu para o mundo. Glória a Deus. E vivo está para Deus. Você morreu para o pecado. Então, Paulo fala que na semelhança do sepultamento de Jesus, nós somos sepultados nesta mesma semelhança. Aleluia, glória a Deus. Não é que no tanque você vai deixar pecado, não. Pecado você tem que se converter nele. O tanque é um simbolismo em que você está tornando público, dizendo assim: eu, a partir de hoje, deste momento, eu quero viver para Jesus todo o tempo da minha vida, nunca mais o deixar por nada. Porque, queridos, aleluia, às vezes acontece qualquer coisinha, o crente já quer deixar Jesus, já quer entregar o cartão, já não quer mais ser crente, já não quer mais. Que é isso, irmão? O que foi que você disse publicamente? Você disse que amava Jesus, que ia viver para Ele, que ia andar com Ele, que ia ser fiel a Ele até que a morte. Glória a Deus. É assim que a gente diz. Na hora que a gente vai se batizar, o pastor pergunta: você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Creio. Você promete obedecer a sua palavra? Prometo. Você promete ser fiel a Ele enquanto viver? Nunca o deixar por nada? Prometo. É assim que a gente faz ou não? A gente promete. E às vezes coisas bem pequenininhas. Não dá mais para ser crente, não. Vou entregar meu cartão porque não dá, ok, irmãos. Vai orar, vai buscar o Senhor, desce na presença dEle. Ele não é para se deixar, ainda que as lutas nos cerquem, mas Ele é o principal que está conosco para fazer vencer. E tem aqueles que são membros, às vezes vai fazer medo àquele que ainda não é. Rapaz, eu quando me batizei, quando foi uma luta tão grande que quase que eu me desvio. Se eu soubesse, não tinha me batizado. Que é isso, irmão? Aleluia. Quem é que não passa a luta, sendo membro ou sem ser membro? Se é fiel a Deus, vai enfrentar luta. Porque Jesus disse: tome a sua cruz e siga-me. Vai ter luta, vai ter aflição, vai ter tribulação, mas o maior estará ao nosso lado, dizendo: eu estou aqui. Não se preocupe. Tem pessoas que às vezes ficam na igreja 5, 6, 7 anos, 8, 10 e a gente não vê ele nem se prontificar para querer descer as águas. Parece que ele ainda tem uma fé vacilante. Parece que ele ainda pensa: se eu for membro
membro, aleluia, e eu falhar, você é disciplinado, vou passar pela correção. Se você não for membro, mas fizer errado, passa pela correção também. Porque, queridos, a gente tem que ser crente para ir morar no céu. Crente para ir morar no céu. E crente para ir morar no céu, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser o quê, irmãos? O quê? Forte? Justo. Crente para ir morar no céu tem que ser fiel. Porque se não for fiel, não vai morar no céu. Para ir morar lá com ele, tem que ser fiel aqui. Então vocês estão hoje tornando público o que vocês abraçaram. Vocês estão dizendo que na verdade vocês aceitaram a Jesus, que conheceram a verdade, que abraçaram esta verdade, e que através do batismo em água vocês estão dizendo assim: eu agora sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, me tornei crente e o mundo eu não quero mais. Não quero mais o pecado. Eu quero viver para o Senhor todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Queridos, e diz a Bíblia que após eles descerem e entrarem na água e Filipe batizar, aleluia, aquele eunuco, o Espírito Santo pegou Filipe e arrebatou-os, levou para Azoto. Não é? Não tinha avião ainda, mas crente já andava de avião. Já andava na asa do vento. Imagina estar aqui e o Espírito Santo pegar assim, levar literalmente para outra cidade. Não foi levar em pensamento, não, foi literalmente. Levou Filipe literalmente. É por isso que eu creio no arrebatamento, porque Deus vai levar mesmo, irmãos. Ele levou Enoque, ele transportou Filipe de uma cidade para outra e vai levar a gente daqui para lá. Entendeu? Eu não tenho dúvida nenhuma. Aleluia, porque para Deus não existe impossibilidade. Aleluia, às vezes as pessoas olham e dizem, mas como vai ser? Como vai ser? Aleluia, vai ser uma fração bem rápida. Ele vai transformar esse corpo em um corpo glorioso e eu vou habitar com ele para sempre. Mas diz que Filipe é levado e o eunuco continuou o caminho. Mas como foi que ele continuou o caminho, irmão? Triste, de cabeça baixa, pensativo. O que foi que eu fiz agora? Foi assim que ele continuou? Não, diz que ele continuou o caminho jubiloso, alegre, contente. Eu agora sou crente, aceitei Jesus, desci as águas, aleluia, saiu com alegria dentro dele, que aquela alegria dá vontade dele correr, pular, mas alegria, jubiloso, alegre, aleluia, queridos. Não é as tribulações que nos faz ficar triste, porque crente, ele vive alegre, em meio às lutas, em meio às guerras, em meio aos problemas, porque ele tem Jesus no centro da sua vida. Ele continuou jubiloso, continuou contente, continuou feliz, continuou glorificando, continuou adorando. Aleluia. Vocês descerão as águas e vão continuar o caminho. Continue alegre, continue feliz, continue caminhando, continue fazendo, continue na presença de Deus, fazendo a vontade dele na terra. Amém, irmãos? Deus pega e vai buscar uma só alma, porque é valiosa. E diz a história que este homem, ele fez uma grande obra na Etiópia. Ele fez uma obra tremenda, esse eunuco, porque quando ele chegou lá, ele agora sabia o que a Escritura falava.
de quem falava, e foi grande a obra que Deus realizou. Deus só precisa de um. Se tiver um, Deus faz coisas grandes. Aleluia. Em Chicago Deus precisou de Moody. Moody colocou-se à disposição. Deus fez uma grande obra. Aleluia. Mas querido, se tem mais de um, é bom todos se juntar. Aleluia. Se hoje vai descer as águas um número, se a campanha se juntar, se evangelizar, no próximo batismo terá o dobro. Mas é preciso eu e você, nós, lembrar disso. A responsabilidade é da igreja. Pregar, evangelizar, ganhar almas e o Senhor ser glorificado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos nesta manhã por estar aqui. Amém? Deus abençoe.